Oi pessoal, eu sou a professora Nelise e a aula de hoje é sobre reforma protestante. Mas antes, se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve no canal, já ativa o sininho para você receber todas as novidades. Toda quinta-feira a gente tem vídeo novo e a gente vai revezando entre História Geral e História do Brasil, então fica ligado. Bora pra aula? Século XV e o século XVI foram marcados por muitas mudanças políticas, sociais e econômicas. Uma dessas mudanças foi a formação dos Estados nacionais modernos, como Portugal, Espanha, a França e a Inglaterra, por exemplo. Do outro lado, pensando em sociedade, a gente tem também a ascensão da burguesia, como uma classe social ligada ao comércio. Fora isso, a valorização do pensamento científico, da racionalidade, a invenção da imprensa, enfim, todos esses elementos trouxeram uma mudança de mentalidade na população europeia. E isso vai acabar também atingindo a questão religiosa. Muitos pensadores da própria Igreja Católica ou até mesmo filósofos vão começar a questionar as atitudes controversas da Igreja, as atitudes incoerentes que a Igreja Católica tinha. E isso vai trazer uma grande mudança no pensamento religioso da época. Esse contexto de questionamento da Igreja Católica, na verdade, ele vem sendo feito desde o século XI, com a divisão da Igreja em duas: a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. Essa igreja, ela começa a ser formada pelo questionamento que se tinha dentro de alguns membros do clero sobre a questão das imagens, da adoração das imagens e também sobre a força política do Papa nesse período. Então, onde a gente tinha o Império Bizantino, vai se formar essa Igreja Ortodoxa. Outra questão importante também, desde o século XII, século XIII, foram as heresias, movimentos ali e posicionamentos que muitas vezes iam contrários às doutrinas da Igreja Católica. Então, para condenar e controlar essas heresias, a Igreja vai criar o Tribunal do Santo Ofício, que investigava e que julgava muitas vezes pessoas que haviam cometido essas tais heresias. Bom, esses questionamentos, eles deram origem a novas crenças, ou pelo menos a novas formas de se olhar a crença católica, a crença cristã. E aí que a gente vai vir num contexto que torna isso possível. Em primeiro lugar, a gente tem a postura renascentista, aquilo que a gente já falou no vídeo anterior, sobre a ideia dos homens valorizarem agora, então, a razão, valorizarem o estudo do homem pelo homem. Então, assim, isso vai trazer novos questionamentos e uma posição crítica de estudo bem diferente do que existia na Idade Média, por exemplo. Junto com essa postura renascentista, a gente também tem a questão do individualismo. Então, com essa ascensão da burguesia e dessa coisa de se enriquecer sozinho, por mérito, a ideia do individualismo também vai ser muito forte. Então, o homem passa a se questionar sobre como ele sozinho conseguiria mudar o seu estilo de vida, mudar o seu pensamento e que ele não dependia mais de uma instituição religiosa. Dentro desse contexto de mudança, a gente também tem o fortalecimento do poder do rei. É um momento aqui, o século XV, XVI, do absolutismo. Então o rei se torna a figura central, ele é a figura mais importante politicamente, se torna um grande símbolo, e não mais a Igreja Católica como antes na Idade Média. Nessa esteira dessa mudança, a gente também tem a ascensão da burguesia. Ela foi a responsável, na verdade, por toda essa mudança de mentalidade, Então a burguesia começa a se questionar do porquê o lucro ser considerado um pecado pela Igreja Católica. Por que essas pessoas não poderiam acumular riquezas com o seu trabalho, com o seu esforço, Então esse questionamento da Igreja de que o lucro, a cobrança de juros era algo proibido, não colava muito ali com a burguesia. E, em último lugar, uma atitude ali também da Igreja Católica que era muito questionada era a venda de indulgências. Essas indulgências, na verdade, era a venda do perdão dos pecados. Então a pessoa comprava um documento emitido pela Igreja Católica que dava ali o perdão dos pecados que ela
já tinha cometido ou que ela viria a cometer. Então as pessoas compravam, né, os cristãos compravam esse documento realmente acreditando que eles estavam sendo perdoados. Então, dependendo da quantidade de tempo que valeria esse perdão dos pecados, esse documento poderia ser mais caro ou mais barato. Então, a Igreja Católica começa a arrecadar muitas riquezas com a venda desses papéis. Quem começa, então, a questionar a Igreja Católica e coloca isso na prática vai ser o Martinho Lutero. O Lutero nasceu no Sacro Império Romano Germânico, ou seja, ele nasceu num contexto ali da descentralização do poder real, em que a Igreja Católica sai fortalecida, aquele contexto de feudalismo que a gente já comentou aqui. Isso vai favorecer muito o poder, então, dessa igreja, que vai cobrar dízimo e que vai ser ali a dominante e fazer o monopólio da cultura nessa época. Em 1517, o Papa da época vai acabar fazendo uma campanha de arrecadação de dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Essa arrecadação seria feita também com base na venda das indulgências. E aí é esse momento que o Martinho Lutero se revolta e percebe essa incoerência da Igreja Católica. Ele vê ali alguns membros do clero em praça pública vendendo esses documentos e ele fica ali super insatisfeito. Ele, o Martinho Lutero, era um membro da Igreja Católica, inclusive, mas questionava e criticava muito essas atitudes. Então ele vai acabar escrevendo um documento chamado de 95 Teses, na qual ele expõe todos os seus argumentos do porquê a Igreja Católica estava tomando a decisão errada ao vender essas indulgências. Além das indulgências, também havia a venda de relíquias, que eram, por exemplo, pedaços da cruz de Jesus, o cabelo de Maria, eram ali lembranças do momento do cristianismo, ali quando ele aparece. Então a Igreja Católica também arrecadava dinheiro com isso. E para o Lutero isso era inadmissível, isso era super incoerente. Ele vai fazer o quê então? Ele vai escrever essas teses e vai colar na porta da igreja para mostrar para todo mundo ali a sua insatisfação com a Igreja Católica. Nessas 95 teses, o Lutero vai questionar o poder do Papa, vai questionar a venda de indulgências, inclusive a ideia de salvação que a Igreja Católica tinha. Óbvio que a Igreja Católica não vai gostar nada desses argumentos e vai acabar excomungando o Martinho Lutero, então meio que ali expulsando ele da Igreja Católica. Só que o que vai acontecer? Essas teses e esses princípios do Lutero vão chamar muito a atenção da nobreza naquele momento. Então a nobreza alemã vai acabar apoiando o Martinho Lutero e vai divulgar inclusive as suas ideias entre os outros príncipes locais. Então o Martinho Lutero, embora seja ali condenado e questionado pela igreja, ele tem um apoio de uma classe social muito forte. Mas por que a burguesia apoiava o Lutero e as suas ideias? Porque ela não queria tanta intervenção da Igreja Católica assim nos seus negócios e no seu dia a dia. Então era importante para a nobreza que ela tivesse um outro olhar religioso também. Aos poucos, então, o Lutero vai ali estabelecendo aquilo que seria a sua doutrina luterana, ou então o protestantismo. Então, assim, o que vai acontecer? A doutrina luterana, ela defende que a salvação ela só vai se dar por meio da fé. Então, a base dela é essa, você não precisa comprar o perdão dos seus pecados. Você sendo um bom cristão, você estudando, você acaba praticando a doutrina cristã ao longo da sua vida, tendo fé, você está salvo. Você não precisa, então, de outros mecanismos para isso. Outra questão importante que o Lutero faz nesse momento é traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Por que isso foi importante? O latim já era uma língua que apenas o clero conhecia, era alfabetizado em latim, e que o restante da população, se fosse alfabetizada, não conhecia. Então a ideia de você traduzir a Bíblia para uma língua comum faz com que as pessoas conseguissem ler, entender e interpretar sozinhas aquela mensagem. Então isso era uma forma de divulgação muito forte da crença cristã. Não só você ouvir de um padre, de um bispo aquela mensagem, mas você mesmo na sua casa conseguindo ler aquela mensagem. Isso foi muito impulsionado também pela invenção da imprensa. Então, cada vez mais foi se tornando fácil você divulgar e publicar a Bíblia com uma outra versão. Além disso,
O Lutero ele vai defender que só existiriam 2 sacramentos para sua doutrina: o batismo e a Eucaristia. Fora isso, Lutero também vai questionar a infalibilidade do Papa, ou seja, o Papa não é uma figura tão sagrada e que não falha, e que tudo aquilo que ele fala, que ele defende está correto. Claro que isso vai diretamente contrário à Igreja Católica. Em 1555, depois de perceber que na verdade o luteranismo estava sendo divulgado, estava ficando cada vez mais popular, a Igreja Católica, junto com os nobres do momento, eles fazem um documento chamado Paz de Augsburgo, onde eles vão declarar que cada príncipe, cada nobre da região poderia ter a religião que bem entendesse, que ele escolhesse. E aí os seus súditos iriam seguir obrigatoriamente aquela crença, aquela religião. O próximo membro aí do protestantismo foi o João Calvino. O João Calvino, claro que ele teve as bases com o Martinho Lutero, mas ele vai ser considerado um pouco mais radical do que o seu antecessor. O Calvino ele nasce na Suíça, num contexto em que os comerciantes, a burguesia ali do momento, dominava a economia. Só que ela via também muitos entraves pela Igreja Católica, questão de impostos, de dízimo e até terras que pertenciam à Igreja. Então aqui a gente começa a perceber, e o próprio Calvino como um comerciante, como tem essa influência também da questão econômica na questão religiosa. Bom, o Calvino vai dizer que na verdade todos estão predestinados à salvação. Então você já nasce salvo ou não. Então, como você saberia se você atingiu a salvação, Como você saberia se isso estava feito na sua vida? Existiam alguns sinais que levariam você a perceber a sua salvação. Um desses sinais seria o acúmulo de riqueza feito pelo trabalho. Não seria só você acumular riqueza de forma desonesta, mas seria você, ao longo da sua vida, trabalhando, sendo um bom cristão, acumulando riqueza. Esse acúmulo de riqueza era um sinal da sua salvação. Então esse sucesso material que a pessoa teria, ela só conseguiria se ela vivesse uma vida regrada, uma vida sem ostentação, sem exageros. Então esse verdadeiro cristão seria essa pessoa mais comportada, que trabalhasse e que lucrasse. Então esse sucesso material, esse lucro viria dessa sua vida como recompensa dessa sua vida toda destinada a Cristo. O calvinismo, de forma geral, ele está totalmente ligado à questão do acúmulo de riqueza e à ética capitalista. Então é preciso entender que esse é um contexto de ascensão da burguesia. Então o calvinismo vai chamar atenção e vai ser ideal para esses burgueses que estavam ali enriquecendo. Afinal, o lucro, a cobrança de juros, para o calvinismo não é considerado um pecado. Então essa religião, essa crença vai atrair muitos seguidores. Bom, com essa questão aí toda acontecendo, o luteranismo na região ali da Alemanha, o calvinismo na região da Suíça, da França, isso vai chegar com muita força na Inglaterra. A Inglaterra está vivendo ali o processo de centralização do poder da família Tudor. E aí o rei, no momento, Henrique VIII, vai ficar de olho aí nessas tendências. O que vai acontecer? Naquele momento que ele está se tornando um rei absolutista, que o Estado Nacional inglês está se fortalecendo, o Henrique VIII não tinha tido nenhum filho homem que fosse o seu herdeiro. Ele era casado com a Catarina de Aragão e até então não havia nascido nenhum filho homem. Havia uma preocupação do Henrique VIII, de não ter herdeiros, e também havia ali um desejo dele de se separar da Catarina de Aragão para se casar com a Ana Bolenha. Então, essa ideia de separação, de divórcio, era algo que a Igreja Católica, e que era a religião oficial da Inglaterra, não admitia, ela impedia a separação. O Henrique VIII, pensando nessa questão do divórcio, da separação, e também pensando que se a Igreja Católica não fizesse mais parte da grande instituição que era, se ela não se tornasse mais a religião oficial, o Henrique VIII teria então o poder dele definitivamente concentrado nas mãos dele. Então ele vai fazer essa separação e vai acabar tirando o catolicismo como religião oficial da Inglaterra. Ele vai criar uma religião chamada anglicanismo. O anglicanismo, ele tem algumas ideias do calvinismo e alguns rituais ali do catolicismo, como a missa, por exemplo,
mas ele vai focar, né, em outra questão e vai admitir a separação. E é por isso que aí o Henrique VIII se separa da mulher e tudo mais. Então, qual que é a grande questão aí? Não é só a separação, mas também a concentração de poder nas mãos desse rei. A partir daí, as terras da Igreja Católica vão ser retiradas, vão ser distribuídas nas mãos de nobres, da burguesia da Inglaterra, e o Henrique VIII passa a ser o chefe de Estado e o chefe da Igreja Anglicana. Então ele concentra definitivamente todos os poderes político, religioso, econômico nas mãos dele. Até então o protestantismo está se espalhando, está se tornando ali uma crença importante, e a Igreja Católica não vai ficar parada só olhando isso acontecer. Ela vai acabar criando a sua contra-reforma. São princípios ali, são atitudes que a Igreja Católica toma para conter a expansão do protestantismo, até porque ela estava perdendo muitos fiéis que passaram a se converter ao luteranismo, ao calvinismo. Em 1545, a Igreja Católica vai fazer o chamado Concílio de Trento, que seria ali a tomada de decisões para impedir a expansão do protestantismo e também espalhar cada vez mais a fé cristã. Em primeiro lugar, o que a Igreja Católica vai fazer é a criação do Tribunal do Santo Ofício, ou Tribunal da Santa Inquisição, que seria investigar e julgar, muitas vezes ali com tortura ou queimando pessoas na fogueira, por conta da diferença religiosa. Então, nos países que eram oficialmente católicos, a Igreja Católica fazia essa perseguição a outras crenças ou outras formas de se pensar o mundo. Outra questão importante também vai ser a lista de livros proibidos, o Index. Essa lista de livros, geralmente, ela era composta por livros científicos ou até mesmo por livros filosóficos que questionavam a Igreja de alguma forma. Um desses livros foi o livro do Galileu, que a gente já comentou antes, né? Que acabou sendo proibido. Inclusive, esses livros, além de serem proibidos, eles eram retirados de circulação e muitas vezes queimados em praça pública, para gerar esse medo, né? Mostrar esse exemplo, se caso alguém quisesse ler ou ter em casa um desses livros. Em último lugar, a Igreja vai criar também a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus era uma ordem religiosa dos jesuítas que teria o objetivo de sair, né, se expandir em outros territórios, principalmente aquelas colônias portuguesas ou espanholas, para converter os indígenas e os nativos ao catolicismo. Então era uma forma de espalhar a fé cristã para outros lugares para além da Europa, já que na Europa você tinha essa concorrência com a religião protestante. De forma geral, a Igreja não alterou as suas convicções, os seus dogmas, mas uma coisa que ela fez foi parar de vender as indulgências, né? Ela tomou essa decisão por perceber que isso também acabava fazendo com que as pessoas não acreditassem mais ali no catolicismo ou ficassem atentas para outras religiões. Mas o restante das crenças todas foram mantidas. Pensando no vestibular, é legal vocês se atentarem para as doutrinas. Então pensar qual que é a base do luteranismo, qual que é a base do calvinismo, né? Pensar também o contexto geral para essas mudanças. Então, por exemplo, a ideia de uma igreja que intervinha, por exemplo, no governo de reis, ou que tinha muitas posses de terras, ou que bloqueava muitas vezes o comércio. Isso tudo vai gerar uma insatisfação dessa burguesia ascendente, de uma nobreza, que não quer tanto a intervenção da Igreja Católica. Pensar também na relação entre calvinismo e capitalismo, como o calvinismo impulsionou o capitalismo de certa forma. Então, esses elementos, essas questões são as que mais aparecem geralmente nos vestibulares. Se você gostou desse vídeo, dá uma olhadinha lá no meu perfil do Instagram, porque eu coloquei mapa mental sobre essa aula e todas as aulas que tem por aqui também. Aproveita, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário com dúvida, sugestão. Compartilha também com os seus amigos, indica para alguém que está precisando desse conteúdo. Compartilha nas suas redes sociais, que ajuda muito. Até a próxima aula. Que loucura! Tá, essa palavra é difícil. Lígia, parem seguidores, por favor. Seguidores só do Instagram. Ativa o sininho para receber todas as novidades. Eu vi o negócio vindo, nossa, só porque eu tô começando. Me perdi um pouco, vai.